Neste modelo, nós vamos fazer um acabamento diferente aqui na parte embaixo e também na parte de cima. Olha que graça que ficou este acabamento. Vamos fazer juntas? Vamos usar um pano de prato que tenha a bainha dos dois lados mais compridos. E vamos precisar também faixinhas de tecido, tecido tricoline. Nós vamos usar faixinhas mais largas e faixinhas mais estreitas. Vamos precisar também de uma cianinha larga, ou um viés, ou um passa-fita, também do tamanho do nosso pano de prato. Eu cortei neste meu tecido uma faixa mais larga que meu pano de prato, 1,5 cm de cada lado e com 8 centímetros de altura. Cortei no meu outro tecidinho uma faixa também mais larga que meu pano de prato, mas ela tem 6 de altura. E para eu fazer o acabamento lá na parte de cima, eu cortei uma faixa mais larga que meu pano de prato, mas ela tem 5 de altura. E cortei outra faixa também mais larga que meu pano de prato, 1,5 cm de cada lado, mas essa tem 3,5 de altura. Essas eu vou reservar. Agora eu vou trabalhar com essas duas faixas mais largas e com a cianinha. A cianinha também é mais larga que meu pano de prato, 1,5 cm de cada lado. Eu fui ao ferro e passei essa minha faixa mais estreita aqui da parte da frente. Essa tem 6 de altura, eu passei lá ao meio no sentido do comprimento. E nós vamos alinhar no nosso pano de prato. Primeiramente, nós vamos virar o pano de prato para o lado avesso, para o lado de trás. Aqui na parte de trás, eu vou alinhar primeiramente a minha faixa que eu dobrei ao meio. A minha faixinha que eu dobrei ao meio, eu alinho ela aqui na parte de baixo do meu pano de prato com a abertura dela para baixo. Aqui eu vou alinhando e alfinetando. Eu coloco uns 3, 4 alfinetinhos. Coloco mais um alfinete aqui e mais um alfinete mais para a beirada. E vou colocar a outra faixa sobre essa aqui. Esta outra faixa eu não dobro. Eu vou colocá-la aqui simplesmente aberta. Vou centralizar bem os ladinhos e vou alfinetar esta faixinha aqui também. Vou alinhando o pano de prato, a outra faixinha, com esta faixa bem alinhadinho aqui na parte embaixo. Eu alinho bem e alfineto. Alinhei as minhas duas faixas aqui. O meu pano de prato com o avesso para cima, a minha faixinha dobrada com abertura para baixo e a minha outra faixa com o direito para baixo. Agora eu vou à máquina passar uma costura com retrocesso, iniciando aqui onde começa o pano de prato e vou passar uma costura bem larguinha. Quando finalizar o pano de prato, eu também dou o retrocesso. Vou passar a costura e já venho. Passei uma costura, mas uma costura bem larguinha. Virei para a parte da frente o meu trabalho, mas também passei deixando uma beiradinha aqui do nosso pano de prato para fazer um acabamentinho aqui embaixo. Eu passei deixando, mas se vocês optarem, pode também, se vocês quiserem, fazer retinho aqui. Tudo bem, pode fazer retinho. Mas eu deixei uma bainha aqui branquinha do meu pano de prato. Eu virei essa partezinha do meu pano de prato para cima, que foi a parte que nós fizemos uma costurinha lá atrás. Eu virei essa partezinha. Então, eu vou passar uma costurinha aqui só para firmar o nosso barrado lá para cima. Então, eu vou passar uma costurinha aqui e já volto. Passei uma costura aqui em cima do tecidinho branco, só para firmar a nossa barrinha aqui. Agora, eu vou pegar a nossa cianinha, essa cianinha larga, e vou costurá-la aqui na nossa bainha, mas só na nossa barrinha.
eu vou colocar ela bem aqui na parte em cima e vou a máquina costurá-la aqui, porque depois nós vamos virar para fazer o acabamentinho aqui com a cianinha. Então, eu vou organizar ela, alfinetar ela. Eu vou fazer direto, mas você pode alfinetar bem bonitinho para ficar as beiradinhas dela, tudo aqui na parte de cima, e nós passarmos uma costura bem aqui também, na parte mais em cima. Eu vou passar essa costura e já mostro para vocês. Amigas, eu costurei a minha cianinha aqui na parte em cima do nosso barradinho e eu fui ao ferro, virei para o lado direito e passei para ficar bem organizadinha aqui. Agora, então, nós vamos organizar aqui na parte da frente do nosso paninho de prato. Olha que graça que isso aqui está ficando. Agora eu vou organizar estas partezinhas toda para dentro, vou passar bonitinho e alfinetar esta partezinha aqui para dentro. Deixa eu tirar de cima do pano de prato. Aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa bainha aqui no pano de prato eu deixei, mas vocês podem fazer retinho ali. Agora aqui eu vou dobrar tudo bem bonitinho para dentro, passar e alfinetar. E daí vou passar uma costura, iniciando aqui, deixando os fios mais compridos, para depois eu rematar e embutir. E vou passar uma costura bem fininha aqui nessa parte em cima, e vou acabar ela aqui, também deixando os fios mais compridos. Eu vou fazer essa costura, alfinetar tudo primeiramente, e passar essa costura, e já mostro para vocês este barradinho aqui pronto. Costurei, passando uma costura bem fininha aqui na parte de cima e nos dois lados. Deixando os fios mais compridos, eu dei 2 nozinhos e embuti. Aqui também dei 2 nozinhos e embuti. Então, o nosso barradinho aqui está lindamente pronto. Olha que graça que ficou. A parte de trás fica branquinha e aqui a parte da frente com essa aplicação e essa bordinha do próprio pano de louça. Agora, nós vamos fazer o acabamento lá na parte de cima. Então, eu vou virar o meu pano de prato para o lado avesso e vou colocar aquelas faixinhas aqui. Vou colocá-las como coloquei aqui na parte da frente. Vamos lá. Aqui nós vamos costurar as 2 faixas mais estreitas. Nós vamos colocar aqui na parte de cima. Primeiramente, dobrei ao meio no sentido do comprimento a faixinha mais fina, aquela que eu cortei com 3,5, 4 centímetros. Eu dobrei ao meio e vou alinhar ela aqui bem alinhadinha e alfinetar aqui na parte de cima. Aqui na parte de cima, eu estou alfinetando esta barrinha que eu dobrei ao meio, mas eu estou alfinetando com abertura aqui para a parte de cima. Alfinetei ela aqui na parte de cima do pano de prato, do lado avesso, alinhando bem com o meu pano de prato. Agora, eu vou colocar a minha outra faixinha, aquela um pouquinho mais larga. Eu vou colocar direito com o avesso do pano de prato. Vou deixar as bordinhas de 1,5 cm para cada lado e vou alinhar tudo bem alinhadinho aqui e alfinetar. Alfinetei, amigas, aqui na parte que será a parte de cima do nosso pano de prato e vou passar a costura. Mas eu também começo a costura aonde inicia o meu pano de prato, fazendo o retrocesso aqui e fazendo uma costura mais larguinha. Quando acabar o meu pano de prato, eu também dou o retrocesso nessa costura mais larguinha. E aqui está tudo bem alinhadinho. Meu pano de prato, a primeira aplicação e a segunda aplicação. Vou passar essa costura e já mostro para vocês. Passei a costura aqui na parte de cima, agora eu vou virar para a parte da frente e eu vou passar para virar para a parte da frente. Eu posso virar e costurar
aqui bem retinho o meu trabalho para ficar aqui na parte da frente. Mas eu também vou deixar uma partezinha assim, um barradinho assim. Eu vou passar e já mostro para vocês. Amigas, eu passei aqui, deixando mais ou menos 1 centímetro do meu pano de prato virado para frente. Este é o novo modelo de acabamento na parte de cima dos nossos panos de prato. Aqui também eu dobrei uma parte para dentro e passei para fazer o acabamento. Agora aqui dos ladinhos, nós vamos colocar tudo para dentro, vamos organizar bonitinho aqui e vamos passar uma costura. Iniciando a costura aqui, deixando os fios mais compridos, para depois nós darmos 2 nozinhos e embutir. E vou passar uma costura bem fininha aqui na parte de cima também. Aqui também eu vou organizar, colocar tudo embutidinho para dentro e vou passar minha costura. Terminando aqui, deixando os fios mais compridos para depois nós embutir. Eu vou passar essa costura e já mostro para vocês a parte aqui em cima também lindamente pronta. Acabei a costura aqui na parte de cima, deixando os fios mais compridos. No início, dei 2 nozinhos e embuti. E aqui também eu deixei mais comprido, já dei um nozinho, uma laçadinha, já dou mais uma para eu colocar, ó, amarro e eu coloco a minha agulha bem no pezinho onde eu comecei ou terminei a minha costura. Coloco lá por dentro do meu pano de prato embutido, passo os meus 2 fios pela agulha e puxo lá na frente para eu rematar. Passei aqui os 2 fios e aqui na frente eu puxo bem e aqui eu corto. Assim nós não deixamos pontinha de fio perdida por dentro, aí por fora, as pontinhas não ficam perdidas e nós não temos retrocesso, porque retrocesso marca. Olha que graça que ficou a parte aqui em cima do nosso pano de prato. Igualmente a parte lá embaixo que nós fizemos. Olha que graça que ficou. Este, então, foi o lindo pano de prato que nós fizemos juntas hoje. Este acabamento aqui na parte de cima, eu fiz diferente, porque eu virei para frente para fazer o acabamento aqui. E aqui na parte de trás, nós fizemos virando a parte de trás um pouquinho para frente, ou também pode fazer retinho, mas eu fiz assim. Então, este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.